Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite, pessoal. Agora então, vamos para o relato de lobisomem de hoje. Bem, o meu nome é Vanderlei e esse relato aconteceu comigo no ano de 2002, quando eu tinha 35 anos, e foi na cidade de Alfenas, que fica no interior do estado de Minas Gerais. E para começar o relato, eu morava em uma casa perto de uma área rural da cidade. E na frente da minha casa passava uma estrada de terra, que ainda não tinha sido asfaltada. E eu tinha também alguns vizinhos que moravam ali por perto. E você que já morou ou mora nesse tipo de região, sabe que na parte da noite, nesses lugares de mata e estradas, são bem escuros. Mas certo dia, um dos meus vizinhos, que era evangélico, me contou uma história cabulosa do que tinha acontecido com ele há 2 dias atrás. Esse homem me disse que ele estava voltando de carro do monte, que é um lugar tipo um monte onde os evangélicos se reúnem. E quando ele estava voltando com a sua família de carro, e já era altas horas da noite, quando ele chegou perto da estrada de terra onde nós morávamos, que quando de repente passou um grande animal na frente do carro do evangélico e parou no meio da estrada e ficou em 4 patas encarando o homem. Naquele momento o crente ficou também olhando para aquela criatura estranha, porque ele não sabia identificar que tipo de bicho era aquele. Mas esse animal estava impedindo dele prosseguir com o seu carro. Até que o evangélico colocou o farol bem alto na cara desse animal estranho e buzinou. E nesse momento, aquela criatura que estava no meio da estrada ficou muito furioso e de repente ficou em pé igual um homem e veio para cima do carro. E com o susto de ver aquela criatura fazer tudo isso, o crente deu ré com seu carro e depois tentou atropelar essa criatura com o automóvel e acabou sumindo daquele local. E o crente acabou admitindo que aquele animal com certeza era um lobisomem, porque pela descrição do evangélico, ele me falou que essa criatura em pé lembrava muito um homem, mas era todo peludo, e a cor desse animal era bem escuro, e tinha os olhos bem amarelados que pareciam sair luzes deles. Bom, eu fiquei meio encacucado com essa história. Mas como a mulher desse crente também confirmou o relato, eu fiquei meio balanceado em acreditar nessa história. Mas com certeza também, esse casal de evangélico, que além de serem muito amigo meu, com certeza só contou para mim essa história, porque sabiam que eu gostava de caçar animais no mato. E também que se caso eu ouvisse mais relatos pelo local, era para eu tomar alguma atitude de caçar esse tal lobisomem. Mas como não foi comigo o relato, eu só fiquei pensando se era mesmo verdade essa história ou não. Mas não fiquei preocupado com esse relato e continuei a minha vida normal. Mas passando algumas semanas, até que esse casal de crente voltou a conversar comigo, e que essa criatura teria aparecido outra vez pela região, porque uma amiga da igreja desse casal evangélico disse que essa criatura, que era o lobisomem, teria invadido a casa da tal evangélica, e que ela olhou pela fresta da janela e viu seus cachorros latirem para uma criatura toda preta, que parecia meio macaco e meio homem, e que pegou um pequeno porco com as mãos, ou garras, como se fosse uma pessoa, e levou embora. E como a família ficou com medo da criatura, não tiveram coragem de sair para fora da casa para enfrentar a criatura. E com essa outra história, eu não sei se acreditava de vez que existia lobisomem pela região ou não. Mas nisso, como eu fiquei em dúvida, peguei a minha espingarda e o meu facão e comecei a fazer algumas rondas pela estrada da região. Andei pelas ruas por alguns dias e não vi sinal de nenhuma criatura. Mas acontece que certo dia eu comecei a ouvir muitos ruivos dos cachorros dos vizinhos e muitos latidos perto da minha casa. O clima parecia que começou a ficar pesado. Eu senti que estava acontecendo alguma coisa para os cachorros estarem daquele jeito. E nessa hora,
eu resolvi ir para o andar de cima da minha casa, que era um sobrado, para ver a área inteira do lado de fora da casa. E quando eu cheguei na laje da minha residência e eu olhei para baixo, eu vi uma criatura se escondendo por trás de uma cerca de madeira, do lado de fora da casa da vizinha. Este animal eu percebi que não era um cachorro, parecia mais um macaco. E eu estava em dúvida se era mesmo o animal que os crentes teriam visto na estrada. E nisso que eu estava olhando, eu percebi que essa criatura era muito grande. Era uma coisa de assustar o tamanho daquele animal. E eu percebi que essa criatura iria entrar nessa casa que ele estava rondando. E vendo o perigo, eu fui buscar a minha espingarda e voltei para a laje de volta. E foi quando eu vi aquele animal em pé dentro dessa casa, tentando empurrar a janela para abrir. Nesse momento, eu apontei a espingarda para esse lobisomem. E só não atirei porque eu poderia errar o tiro e pegar em alguma pessoa ali dentro da casa. E quando esse animal foi para o quintal dessa casa, dava para ver mais ou menos essa criatura, porque tinha uma luz acesa no quintal dessa residência. Eu dei 2 tiros nessa criatura. E nesse momento, esse animal correu para a cerca e eu continuei a atirar. Como estava a pelo menos por volta de uns 40 metros de distância, não sei se pegou algum projétil nessa criatura. Mas esse lobisomem conseguiu quebrar a cerca e correr pelos fundos da casa. E depois disso, eu entrei correndo para dentro da minha residência e tranquei todas as portas e janelas, porque eu estava assustado com o que vi. E fiquei pensando nesse lobisomem. Eu comecei a raciocinar, pensar que como aquela fera andava, que era em pé igual um homem, e tinha um corpo todo peludo, e as suas pernas eram tortas para trás. Esse ser parecia ser meio animal e meio humano, só poderia ser um lobisomem mesmo. E nesse dia eu nem dormi, porque fiquei olhando nas janelas e portas da minha casa, porque eu achei que essa criatura poderia ficar rondando a minha casa também, para poder se vingar de mim. Bom, ainda bem que esse lobisomem não voltou mais, mas no dia seguinte eu fiquei pensativo, porque como poderia existir realmente uma criatura dessa, que só ouvi falar em histórias e em filmes. Mas acabei vendo e sabendo que esses seres existem mesmo. E o perigo também dessa criatura voltar nessa região e acabar matando alguém. E pelo que eu sabia também, é que era alguma pessoa que virava essa criatura. Mas de curioso, de dia eu fui até o próximo dessa casa vizinha, onde essa criatura apareceu e eu atirei. Eu fui até ali para ver se eu encontrava algum tipo de pista do lobisomem. E vendo que não tinha nada por ali, eu resolvi andar uma trilha de matas e árvores que tinha por perto. Eu andei mais ou menos 15 minutos, e nada de pista daquela criatura. Até que cheguei perto de umas árvores, que tinha muitos arranhões de garras de algum tipo de animal. Aí eu pensei, se fosse aquele lobisomem que fez essas marcas de garras nessa árvore, ele deve ter passado por aqui algumas vezes. E com certeza seria uma rota especial dessa criatura. Eu não sei se esses arranhões na árvore eram uma pista ou não. Eu só sei que ainda estava traumatizado com a aparição do lobisomem e acabei saindo daquele matagal. Mas mesmo assim, ainda voltei naquele local algumas vezes de dia, para ver se achava alguma coisa nova por ali. Mas claro, quando eu ia para aqueles matagais, eu levava a minha espingarda com a desculpa que eu ia caçar. Mas nisso, alguns dias depois, eu entrei nessa mata de dia de novo. E quando eu cheguei perto da árvore que o lobisomem teria arranhado, eu vi um rapaz ali, rondando perto daquela árvore. Eu conhecia esse rapaz de vista, era membro de uma igreja que tinha perto da minha casa. Eu perguntei para esse rapaz se ele veio orar aqui na mata. Ele disse que sim, que sempre fazia isso por aqui. Ele também disse que estava vendo esse lugar para trazer a igreja dele aqui, na parte da noite para orar. Esse rapaz ficou meio assustado comigo. E eu falei para ele tomar cuidado com
com uma criatura estranha que estava andando perto dessa região, e que era melhor ele não trazer ninguém aqui no monte na parte da noite. E depois de eu falar isso para ele, eu acabei indo embora dali. Mas depois de alguns dias, eu acabei deixando meio de lado essa história do lobisomem e continuei a minha vida normal. Mas claro que eu comecei a evitar sair na parte da noite, porque você correria o risco de encontrar de novo com essa criatura novamente por essa região. Mas acontece que certo dia eu estava passando na frente da igreja e vi esse rapaz que eu vi no mato na entrada da igreja conversando com algumas pessoas. E eu fiquei curioso sobre a vida desse cara e perguntei para um dos membros da igreja quem era aquele homem. Eu fiquei sabendo que esse cara veio de outra cidade há poucos meses. E também ele era o único crente dessa igreja que não gostava de ir junto com os evangélicos nos montes orar na parte da noite. Eu achei estranho isso. Bem, e quando eu conversei com esse cara naquele dia na mata, ele disse que gostava de ir nos montes orar. Bom, foi muito estranho isso, mas eu já fiquei meio cabreiro com esse moço. E com certeza ele era um dos suspeitos que eu tinha que virava essa criatura. Logo eu comecei a seguir esse rapaz evangélico e fiquei de tocaia perto da sua casa, onde ele morava. E certo dia, quando deu mais ou menos 9 horas da noite, eu vi esse cara sair da sua residência. Com uma bolsa nas costas. Eu fui seguindo esse cara pelas ruas, e dali a pouco, ele entrou naquela mesma mata, onde tinha aquelas árvores arranhadas. Claro que eu não entrei dentro desse lugar, só fiquei olhando e voltei para a minha casa. Eu ficava pensando, bem cedinho, vou passar perto da casa desse crente, para ver como ele iria aparecer por lá. E quando começou a amanhecer, eu cheguei perto da casa desse rapaz, que era por volta das 5 horas da manhã. Fiquei esperando esse cara chegar, mas não demorou muito, e de repente eu vi esse homem chegando em sua residência. E o mais estranho é que esse crente estava com uma roupa diferente da que ele saiu ontem à noite, na hora que ele entrou naquele matagal. Mas quando ele chegou na sua casa, e logo depois eu passei olhando para dentro da sua residência. E nesse momento esse crente me viu pela sua janela e ficou olhando meio assustado para mim, meio que me encarando, com medo que eu suspeitasse de alguma coisa dele. Mas depois dessa história toda, eu resolvi frequentar a mesma igreja onde esse cara que eu suspeitava de ser o lobisomem congregava. E no outro dia, entrei na igreja e fiquei ali no banco ouvindo o pastor. E na frente do banco estava sentado esse suspeito. E ele me viu ali dentro da igreja. Eu esperei o momento certo e fui conversar com esse homem, que eu estava seguindo naquele matagal. E puxei assunto com ele. E acabei dizendo para ele que eu estava com vontade de ir para o monte, e se ele poderia ir junto comigo. Ele falou que iria, e só poderia ir comigo altas horas da noite. Ele falou que iria, mas só poderia ir comigo altas horas da noite. Eu disse para ele que eu aceitaria só se eu levasse a minha espingarda, para caso aparecesse alguma criatura pelos matagais perto do monte. E ele me disse que aceitaria a minha proposta, porque como eu era um novo membro da igreja, eu teria mais atenção. Mas nesse tempo, ele marcou a data, que era para daqui 2 dias à frente. Depois acabou o culto e eu voltei para a minha casa. Mas chegando a data para ir para o monte, eu fui até a casa do suspeito chamá-lo. Eu fiquei chamando esse cara, e um dos vizinhos dele me falou que esse cara, de uma hora para outra, se mudou rápido. E os vizinhos diziam que esse cara era estranho, porque ficava nos montes a madrugada toda e voltava só de manhã. Eu fiquei curioso e acabei entrando na casa desse suspeito. Ali eram 2 cômodos e não tinha mais nenhum móvel ali dentro.
E com isso eu verifiquei alguns papéis que estavam espalhados na casa. Eu vi um catálogo de datas do ano, que tinha algumas datas das semanas rabiscadas com um X. Eu acabei levando o catálogo. Eu fui embora dessa casa. Eu voltei para a minha residência e fiquei pensando se esse cara era a fera mesmo que tinha aparecido pela região. E também eu ainda estava cabreiro, porque esse lobisomem poderia ser outra pessoa. Mas passou-se meses e não vi mais nenhum relato dessa criatura, pelo menos na minha região. Mas ainda eu olho nessas matas, onde eu moro, e fico pensando nessa criatura. E por causa daquela experiência que eu tive com esse ser, eu fico reservado e até meio assustado de correr risco de ver esse lobisomem e outros por aí. Bem, pessoal, eu procurei saber sobre o evangélico, mas o pessoal da igreja diz que não viu mais nenhum sinal dele e nem sabia para onde ele foi morar. Bom, pessoal, essa foi a minha história. Boa noite. Bom, pessoal, se você gostou do relato, dê um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.